Jesus cura nos dias de hoje? Se ele cura, por que tantas pessoas estão enfermas? Por que tanta enfermidade no mundo? Se ele cura, por que tantos cristãos que dizem servir a Jesus estão enfermos? Todas as enfermidades são provocadas por demônios? Essas e outras questões nós estaremos tratando no vídeo de hoje. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estaremos estudando a lição de número 10, que traz por título O Senhor Jesus cura hoje? O texto áureo vai nos dizer assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Ora, o texto está nos afirmando duas coisas: que Jesus perdoa todas as iniquidades e que Ele sara todas as enfermidades. Se eu for analisar esse texto com os dias de hoje, eu vou perceber que muitas pessoas estão enfermas. Vou perceber que muitos cristãos estão enfermos. E a que conclusão eu vou chegar? Jesus não está curando todas as enfermidades. E eu posso me questionar, será que Ele está perdoando todas as iniquidades? E nós estaremos tratando sobre isso. Quero trazer esse comentário do texto áureo novamente, quando nós estivermos vendo tópicos e subtópicos. A verdade prática vai nos dizer assim: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Tanto é que Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 8, vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, dentre elas as enfermidades. A introdução vai nos dizer assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. Por que Ele destaca aqui curar e libertar? Porque quando Ele se refere à cura, está se referindo à doença. E quando Ele se refere a libertar, está se referindo à opressão. Coisas que oprimem a mente, coisas que oprimem a alma. E são coisas distintas, nós estaremos vendo isso daqui a pouco. Vamos partir agora para o tópico primeiro, mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles professores de escola bíblica dominical. Quero anunciar uma novidade para o vídeo de hoje, para você que é professor de escola bíblica dominical. Muitas vezes o professor ele assiste o vídeo inteiro e depois ele quer encontrar alguns pontos e ele fica passando o vídeo, pausando o vídeo, tentando localizar. Nós dividimos esse vídeo em capítulos e aqui na descrição você vai encontrar o momento, a hora, os minutos em que nós falamos determinado tópico, usamos determinado argumento, e basta que você clique em cima desse momento e o vídeo já vai te levar exatamente para esse momento, sem que você precise ficar procurando. Se você gostou da novidade, não se esqueça de comentar aqui, isso ajuda muito o canal a crescer. Vamos lá, tópico primeiro: a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com três momentos principais, três situações principais. Primeiro, saúde pública, prevenção de doença e curas de Jesus no Novo Testamento. O judeu ele estava acostumado a conviver com a cura divina. Basta que nós nos lembremos que Sara era estéril e foi curada, Rebeca era estéril e foi curada. O judeu estava acostumado com isso. Mas o comentarista destaca aqui três situações: saúde pública, prevenção de doença e as curas de Jesus no Novo Testamento. Vejamos então a saúde pública no Antigo Testamento. A
A saúde do povo de Israel estava relacionada à sua fidelidade com Deus. Deus usava muitas vezes as enfermidades como instrumento de juízo, não só para com Israel, para levá-los à fidelidade, mas também sobre outros povos. Êxodo 15:26 vai nos dizer assim: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O texto está dizendo cabalmente que Deus pôs enfermidade sobre o Egito, ou seja, a enfermidade foi um instrumento de juízo. Ele comenta aqui o seguinte: a cura de enfermidade de Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. Podemos citar que talvez fosse a manifestação mais grave de doença, a lepra. Primeiro, porque o contágio era muito fácil. E segundo, porque eles tinham dificuldades em medicamentos, não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então eles dependiam basicamente, quase que exclusivamente de Deus. E Deus contava com essa dependência do povo em relação a ele. Porque era uma relação de fidelidade e misericórdia. O povo se mostrava fiel, Deus se mostrava misericordioso para com o povo. Deus queria que o povo dependesse dele também nessa questão de saúde. Basta que nós vejamos no segundo livro dos reis, no capítulo 1, verso 16, quando o rei Acasias ficou doente e ele mandou um mensageiro à terra de Ecrom para consultar Baal-zebub para ver se ele morreria ou viveria. A Bíblia nos diz que Deus enviou o profeta Elias ao encontro daquele mensageiro e Elias disse assim: volta e fala para o teu senhor, porventura não há Deus em Israel, para que ele envie mensageiro a Baal-zebub para consultar. Por causa disso, fala para ele que da cama que ele subiu, ele não desce. Deus se sentiu ofendido porque o rei foi consultar um outro Deus acerca da sua enfermidade. Então no Velho Testamento existia essa dependência, fidelidade, misericórdia de Deus. Prosseguindo aqui, a prevenção de doença é bíblica. Nós vamos encontrar na Bíblia Deus determinando a alimentação do povo, animais que eles podiam comer, animais que eles não deveriam comer, como deveria ser a alimentação do povo. Não só isso, como deveria ser a conduta de higiene. É claro que o povo naquela ocasião, eles não tinham uma noção exata do que Deus estava fazendo e que aquilo era noções de higiene. Eles imaginavam que aquilo era um ritual cerimonial. Em parte era, mas era principalmente uma questão sanitária. Basta que nós leiamos Levítico 15, que nos diz que quando um homem tivesse fluxo na sua carne, a cama em que ele se deitasse, outro não deveria deitar. E os lençóis daquela cama deveriam ser lavados. O próprio homem que tivesse fluxo, ele deveria se banhar em água. Se ele montasse uma cela, aquela cela não deveria ser montada por outro. E ele deveria se lavar. Se alguém montasse aquela cela acidentalmente, também deveria se lavar, porque ele seria considerado imundo. Dizia mais, se alguém cuspir, alguém que está enfermo, cuspir sobre alguém, esse alguém sobre quem ele cuspiu também seria enfermo, ele deveria se lavar. Então o que é isso? Eram noções de higiene. Você já deve ter percebido que de tempos para cá, quando a gente vai nos restaurantes ou nos hotéis, nas paradas à beira da estrada, você deve ter percebido que existem sensores na torneira. Por quê? Existe algo na medicina chamado de princípio de contaminação, que seria exatamente o quê? Aquela falsa sensação de higiene. Por exemplo, você usa o banheiro, à beira da estrada, você usou o banheiro, você então está com a sua mão contaminada. Você vai, abre a torneira, lava a sua mão com sabão e passa a mão na água para eliminar aquele sabão. E depois o que você faz? Você vai fechar a torneira.
Mas eu te pergunto, essa torneira não está contaminada? Você voltou a contaminar a sua mão. Por isso, hoje é lei. Nos restaurantes, nos postos à beira de estrada, você coloca a mão debaixo da torneira, ela aciona sozinha. Ou então você aperta a torneira, ela vai despejar a água, você vai se lavar e ela vai parar de derramar água sozinha. Para quê? Justamente para que você não tenha contato com aquela torneira novamente. É muito importante nós falarmos sobre isso. E detalhe, depois você vai secar as suas mãos com papel toalha ou ali no vento. E aí as suas mãos estão verdadeiramente limpas. É muito bom que nós falemos isso em tempo de coronavírus, porque em tempo de coronavírus também ocorre esse princípio de contaminação. A gente costuma fazer e até ver pessoas que não pegam na mão, mas que dão aquele toquinho. É a mesma coisa que pegar na mão. Porque se eu encontro alguém contaminado e esse alguém me dá um toquinho, eu vou dar um toquinho na mão do outro, outro dá um toquinho na mão do outro, nós estamos espalhando essa contaminação. Então a Bíblia já previa isso e dizia que se alguém cuspisse em alguém, esse alguém era considerado imundo e ele deveria se lavar. Então nós vamos encontrar que a cura na Bíblia, ela era uma questão sanitária. Essas recomendações que o próprio Deus fazia no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, era exatamente para prevenir doenças. E aí vai dizer que se alguém que tem um fluxo de sangue tiver contato com um vaso, um jarro de barro, vai dizer esse jarro deve ser quebrado. Então perceba como era uma questão sanitária. Vai dizer também se alguém tivesse, o sêmen de alguém tivesse contato com alguma roupa, essa roupa deveria ser lavada em água. Vai falar do fluxo da mulher, que a mulher deveria ser considerada imunda e deveria se lavar. Então perceba que tudo isso é para prevenção de doenças. Quando a gente vai falar em Levítico, no capítulo 17, vai falar acerca das coisas que se devem comer, a maneira como se devem comer. E isso também está falando de prevenção de doenças, está falando de saúde pública. É importante que nós analisemos aqui o seguinte: os judeus tiveram dificuldade de entender isso, porque Deus colocou de uma forma que eles entendessem que era, vamos colocar assim, um cerimonial, mas também era algo de saúde pública. Basta que nós vejamos Deuteronômio 23:12, quando dizia assim: quando você for sair à guerra, dentre as tuas armas você vai ter uma pá. Para quê? Justamente para enterrar os excrementos. E hoje a gente sabe o quanto os excrementos, fezes e urina, são transmissores de doença. Então perceba que Deus estava cuidando do povo. A questão de lavar as mãos, os judeus eram muito rigorosos com isso. Mas eles confundiram as coisas e acharam que isso se relacionava à salvação. Em Mateus, no capítulo 15, os fariseus ficaram indignados com os discípulos e foram interrogar Jesus e disseram assim: por que é que os teus discípulos, eles quebram a lei e comem sem lavar as mãos? E Jesus então vai ensinar para eles o seguinte, que aquilo era para a saúde pública, que aquilo não era para a salvação da alma. Os fariseus então foram interrogar Jesus e Jesus responde da seguinte forma: aquilo que sai do homem é o que contamina, não é o que entra. E eles não conseguiram entender, e nem os discípulos entenderam. E depois perguntaram para o Senhor Jesus: explica essa parábola. Jesus disse: ora, aquilo que entra na boca do homem, ele vai ser eliminado, não vai contaminar o homem. Mas aquilo que sai da boca do homem, isso contamina o homem. Porque aquilo que sai do coração. Então o homem já está contaminado. Aquilo que sai é uma demonstração se esse homem está contaminado ou não. E não tem nada a ver esse cerimonial com salvação. Mas os fariseus não conseguiram entender isso. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Na época do Senhor Jesus, o número de enfermos era extremamente grande, os recursos eram poucos. Claro que existiam os médicos, mas os recursos eram poucos.
comentarista nos diz aqui: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Mateus 9,6 vai nos deixar muito claro sobre a relação salvação e cura. Porque nós muitas vezes temos a tendência de achar que Deus tem que curar todas as pessoas, baseado justamente nesse relacionamento que ele tinha com Israel. Em Israel, Deus realmente prometia fazer isso, mas no Novo Testamento não existe essa afirmação. Mateus 9,6 vai clarear o nosso entendimento sobre isso, quando a Bíblia nos diz que Jesus estava dentro de uma casa, o local estava apertado porque a multidão o comprimia, e 4 pessoas abriram uma brecha no telhado e desceram ali um paralítico. Quando o paralítico estava em frente de Jesus, ele diz assim: os teus pecados te são perdoados. Aqui nós encontramos uma prioridade. Aqueles homens não desceram aquele paralítico ali para ter os pecados perdoados, mas sim para ser curado. Mas Jesus mostra ali uma prioridade. E ele diz: os teus pecados te são perdoados. E aí os fariseus, os judeus começaram a murmurar e disseram assim: quem esse homem pensa que é para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus diz assim: por que vocês estão murmurando no vosso coração? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado. O que é mais difícil? Dizer para ele que o pecado está perdoado ou mandar ele levantar e andar? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, levanta e anda. E Jesus operou a cura. Então nós encontramos aqui uma prioridade. Jesus veio para salvar os pecadores e ele opera a cura. Jesus não veio para curar e opera a salvação. Pelo contrário, ele veio para salvar e ele opera a cura. E nós estaremos discutindo daqui a pouco quando é que isso ocorre e por que é que às vezes isso não acontece. Mas nós temos que entender que existe essa prioridade para a salvação do homem. Deus muitas vezes usa a cura para a salvação do homem. A cura coopera para a proclamação do evangelho. Atos 8,6, a Bíblia nos diz que Filipe começou a pregar o evangelho em Samaria e ele começou a realizar muitos sinais. E a Bíblia vai nos dizer: e a multidão ouvia o que Filipe falava porque via os sinais que ele fazia. Então muitas vezes Deus realiza a cura para a propagação do evangelho. Prosseguindo, a cura divina como parte da salvação. Ele coloca aqui: encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Basta que nós vejamos Marcos 5,34, onde vai contar a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e ela tocou nas vestes do Senhor Jesus e foi curada. E quando encerrou aquela conversa com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse: quem me tocou? E ela sai toda trêmula. Jesus encerra a conversa dizendo assim: vá em paz, a tua fé te salvou. Ora, Jesus não deveria ter dito: a tua fé te curou, porque ela estava curada? Mas ele disse: a tua fé te salvou. Aquela mulher alcançou não só a cura, mas ela alcançou também a salvação da alma, porque ela creu no Senhor Jesus. Então salvação e cura no Novo Testamento andam de mãos dadas. Salvação. Subtópico primeiro. A salvação ela aparece no Novo Testamento, principalmente no Velho Testamento, como uma explicação de muitas coisas. Por exemplo, o Salmo 96, 2 vai nos dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os povos, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação. Esse anunciai a salvação é a salvação da alma? Claro que não. Essa salvação são livramentos que Deus deu. São vitórias que Deus deu na guerra. São ocasiões em que Deus socorreu alguém. Então, a salvação no Velho Testamento, ela pode aparecer de várias maneiras. Já no Novo Testamento, ela começa a tomar um novo formato. Ela vai se referir a perdão dos pecados,
a, a morte da pessoa, morte física, mas com a alma salva a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus como Salvador, vai mostrar essa salvação como arrependimento dos pecados que a pessoa cometeu e a pessoa tendo condições agora de morrer com o seu destino eterno garantido. No Novo Testamento, ela vai ter essa intenção. Subtópico segundo, cura divina. Antes, porém, o comentarista ele encerra dizendo aqui que a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas a pessoa precisa se converter ao Senhor. Ezequiel 33:11 vai nos dizer assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Deus quer que o homem viva, não que ele morra no seu pecado. Subtópico segundo, a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Ele afirma aqui que nós temos uma tendência em procurar os médicos em caso de doença. E é claro que isso não é errado. Mesmo porque Jesus disse em Mateus 9:12 que os doentes é que precisam dos médicos. Então Deus, a Bíblia, o Senhor Jesus, ele nunca reprovou o fato de um cristão procurar os médicos. Nós entendemos até que Deus guia a mão dos médicos. Por isso nós oramos por pessoas que estão nas mãos dos médicos, por pessoas que vão passar por cirurgia na mão dos médicos. Nós oramos para que Deus abençoe os médicos, para que livre os médicos da imperícia, da imprudência ou de erros que possam comprometer a vida de alguém. Subtópico terceiro, salvação e cura. E o comentarista coloca aqui, a cura espiritual geralmente precede a cura física. E ele cita o versículo do texto áureo que nos diz assim, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ora, nós cremos que Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Não há enfermidade que Jesus não cure. Agora, Jesus cura todas as enfermidades de todo o povo? Não. Por que é que não? Estaremos discutindo isso daqui a pouco. Vamos para o tópico quarto. Isaías 53, 3 e 4. Ele comenta assim, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Isso é tão verdade que o ministério do Senhor Jesus estava muito ligado à cura. Jesus é comum a Bíblia registrar que Jesus encheu-se de íntima compaixão por alguém que estava enfermo e então ele o curou. Mateus 20, 34, quando vai citar que Jesus curou dois cegos, vai dizer que Jesus encheu-se de íntima compaixão. Lucas 7,11 vai dizer que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva porque ele se encheu de íntima compaixão por aquela mulher. E talvez o texto que chame mais atenção é João 11:35, quando Jesus ressuscita Lázaro. É digno de nota que quando Jesus se apresenta ali para aquela família que estava sofrendo por causa da morte de Lázaro, a Bíblia vai nos dizer que Jesus chorou. Ora, na sua oração, ali naquele momento, Jesus agradeceu porque o Pai sempre o ouve e vai dizer, não digo isso por mim, mas por causa da multidão. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ora, se ele sabia que Lázaro estaria ressuscitado, não faz sentido nós imaginarmos que ele estava chorando por causa da morte de Lázaro. Por que Jesus estava chorando então? Jesus estava chorando porque ele se identifica com os males que a humanidade tem que passar. Porque não foi isso que Deus previu para a humanidade. Deus não queria que a humanidade sofresse com as doenças, com os lutos.
e com o sofrimento que essa situação traz. Por isso Jesus chorou. E nós encontramos Jesus ressuscitando Lázaro também nessa situação, porque estava cheio de compaixão. A Bíblia vai sempre apresentar o Senhor Jesus consternado com o sofrimento humano. Tópico terceiro, a cura divina e os desafios atuais. Quais são os desafios? Primeiro, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Primeiro subtópico, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano, e elas são consequências direta ou indireta do pecado. Uma pessoa pode ter uma enfermidade diretamente produzida pelo pecado. De maneira direta, nós podemos ver Marcos capítulo 9, verso 14, quando a Bíblia nos diz que existia um mudo e surdo ali. E a Bíblia nos diz que quando Jesus curou aquela pessoa, ele expulsou o demônio dele. Espírito mudo e surdo sai dele. Então, de maneira direta, era o espírito que estava produzindo aquela doença. A gente vai encontrar de maneira indireta Lucas 13, verso 10, quando vai nos dizer que uma mulher estava encurvada, aquela mulher era corcunda, e Jesus curou aquela mulher no dia de sábado. Os fariseus ficaram indignados, foram questionar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse assim: se um jumento, se um animal de vocês cair no buraco, vocês vão esperar o dia seguinte? Então era lícito libertar essa mulher no dia de sábado, essa mulher que Satanás a tinha escravizado por 18 anos. Ora, era o próprio Satanás que estava atuando naquela pessoa? Não. Aquilo era uma doença, porque o diabo é o pai de todas as enfermidades. Existem doenças que elas são reflexo direto de envolvimento com o espírito maligno. O espírito maligno pode ter colocado a doença na pessoa, e outras não necessariamente. Então, um dos desafios é saber qual a origem dessa doença. Ele continua afirmando isso, dizendo assim: há enfermidades que são consequência direta do pecado. No entanto, não se pode generalizar. Existe uma generalização, principalmente no que diz respeito a doenças da mente. Existem pessoas que afirmam, cristãos que afirmam, que uma pessoa que está em depressão não é natural, que um cristão jamais pode ter uma doença da mente. Isso não é verdadeiro, porque são coisas distintas. Estar com possessão maligna é diferente de ter uma doença da mente, uma doença das suas emoções. Basta que nós vejamos Mateus 4, 24, quando vai nos dizer que Jesus curou muitas enfermidades e atormentados, libertou muitos endemoniados, sarou lunáticos e paralíticos. Essas pessoas foram a ele e ele os curava. Então, o texto está sendo muito claro quando fala que Jesus expulsava demônios, que os enfermos iam a eles, os atormentados iam a eles. Atormentados está falando de pessoas que têm problema na mente. E está falando também de lunáticos. Os lunáticos são pessoas que têm problemas mentais. Porque a gente reconhece que tem pessoas que realmente têm problemas mentais. Não são problemas emocionais, são problemas mentais, são doenças mentais. Então são coisas distintas e nós temos que ter prudência, muito cuidado ao interpretar essas doenças. As enfermidades entre os crentes. Queremos responder agora àquela pergunta que nós fizemos no início. Por que tem tantos crentes enfermos? Primeiro, porque nós vemos na Bíblia que Jesus não liberta de todas as enfermidades, não por falta de poder, mas porque ele é soberano e nem todas ele quer libertar. E alguém pode perguntar: e se Deus se identifica tanto com os males humanos, por que é que ele não faria isso? Temos algumas conjecturações. Não são respostas que a Bíblia dá abertamente, mas são conjecturações.
Primeiro, 1 João capítulo 5, verso 11 vai nos dizer assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, também alcançaremos as petições que lhe pedirmos. Agora, as nossas petições têm que estar segundo a vontade de Deus. Porque existem pessoas, por exemplo, que Deus quer recolher. A Bíblia vai nos dizer que agradável é ao Senhor a morte de um dos seus santos, ou seja, Deus tem prazer em recolher um salvo, uma pessoa que andou segundo a sua vontade. Deus tem prazer em recolher essa pessoa. Nós sentimos, claro, a dor da separação, mas Deus tem prazer na morte de uma pessoa dessa. Em outras palavras, Deus prefere que uma pessoa nessa situação seja recolhida do que alguma pessoa que esteja perdida. Porque Deus tem tempo para trabalhar na vida dessa pessoa para que ela se salve também. Podemos não alcançar a cura das nossas enfermidades por não cumprirmos o que a Bíblia manda. Tiago vai nos dizer assim: está alguém entre vós enfermos? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé sarará o doente. E aqui eu quero fazer duas observações. Primeiro, a questão de nós pedirmos oração para os presbíteros da igreja. Isso é bíblico. Todavia, a gente vê que isso aí está se tornando uma coisa pouco comum. Segundo, perceba que o texto vai dizer assim: e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. Existem alguns movimentos que estão confundindo a coisa e estão falando de azeite ungido. Não existe isso no texto de azeite ungido. Eu comprei um azeite ungido. O poder não está no azeite. O poder está na obediência, porque o texto vai dizer para orar ungindo em nome do Senhor. E a oração da fé sarará o doente. Perceba que não existe isso de vender azeite ungido, porque é a oração da fé que sarará o doente. É a obediência por pedir a unção para o presbítero, porque o texto está mandando fazer isso, mas a oração da fé é que sarará o doente. E muitas vezes nós fazemos diferente e queremos obter resultados bíblicos quando nós não fazemos o que a Bíblia está mandando. Muitas vezes nós não alcançamos o nosso resultado porque nós não conseguimos entender a finalidade das coisas. Eu, por exemplo, a minha avó faleceu com 104 anos. E quando os meus tios levaram minha avó ao médico, ela não estava bem, perguntaram para ela, para o médico: doutor, o que é que a minha mãe tem? E o médico falou: 105 anos. Não tem nada de errado com ela não tem uma infecção, ela não tem uma doença de base, ela não tem absolutamente nada, mas ela tem 105 anos. Então seria um certo egoísmo da nossa parte ficar orando para uma pessoa de 105 anos que Deus venha curá-la. Ela já cumpriu o seu papel. E muitas vezes nós temos que entender isso. Temos que entender também que muitas vezes Deus não cura porque Deus está usando a enfermidade para nos ensinar alguma coisa. Como foi o caso de Jó. Paulo não foi curado. Timóteo, a Bíblia nos diz que ele tinha uma enfermidade no estômago. Paulo escreve a sua carta e diz assim: não toma água somente, mas toma água com um pouco de vinho por causa do teu estômago e por causa das tuas constantes enfermidades. Então, isso joga por terra essa teoria de que o crente verdadeiro não pode estar enfermo. Muitas vezes nós também não somos curados porque entramos por caminho que não devia. E eu cito aqui o texto de 2 Reis, capítulo 23, verso 29, quando o faraó Neco ia fazer guerra contra o rei da Síria, e Josias se colocou no caminho. O faraó Neco tinha que passar pelas terras de Israel. E Josias se pôs no caminho e disse: nas minhas terras você não vai passar. E quis fazer guerra contra o faraó. E o faraó disse a ele: olha, rei de Israel, a minha guerra não é com você. A minha guerra é contra o rei da Síria. Mas o Josias não saiu do caminho. Ele quis guerrear contra o faraó e ele morreu naquela guerra. E olha que Josias foi um dos melhores reis de Israel. Fez uma reforma religiosa tremenda, acabou com a idolatria dentro de Israel. Renovou
a casa do Senhor, reformou a casa do Senhor, deu lugar de destaque à Bíblia na casa do Senhor e no meio do povo, porém se meteu no que não devia. Então não faz sentido nós levarmos uma vida de qualquer jeito, uma vida desregrada, dormir mal, alimentar mal, ter vida sedentária e depois nós exigirmos de Deus uma boa saúde. Porque isso praticamente é tentar a Deus. Então nós devemos, no mínimo, nos alimentar bem. E para nós encerrarmos, e eu quero aqui pedir o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso abençoa o canal, o YouTube passa a recomendar o vídeo. Mas eu quero comentar aqui o seguinte: por que é que existem alguns movimentos, algumas igrejas que têm tantos testemunhos de cura, enquanto outros não têm tanto? A Bíblia vai nos dizer o seguinte: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu começar a pregar salvação, como as nossas igrejas fazem com muita frequência, Assembleia de Deus, e é a maior denominação evangélica do mundo e do Brasil. E por que é assim? Porque o nosso foco principal está na salvação. Se nós começarmos a pregar cura, o nosso foco se tornar a cura, as pessoas vão começar a receber mais cura. Por quê? Porque a fé vai ser gerada naquilo que está sendo falado. Existem igrejas, por exemplo, que o seu povo prospera muito financeiramente. Por quê? Porque as pregações são em cima de prosperidade. A fé do povo vai sendo gerada em cima daquilo que está sendo pregado, em cima daquilo que o texto bíblico está dizendo. Existe prosperidade na Bíblia? Não resta dúvida. Se nós ficarmos pregando prosperidade o tempo todo, as pessoas vão querer prosperar, vão buscar por essa prosperidade e certamente vão prosperar, porque existe promessa de prosperidade na Bíblia. Agora nós temos que entender que nós devemos ser equilibrados. Devemos buscar prosperidade, devemos buscar a cura, mas o nosso foco é a salvação da alma, principalmente a salvação da alma daqueles que estão lá fora, daqueles que não alcançaram o Evangelho ainda. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.